Olá pessoal, estamos no início de mais um ano letivo e é bom a gente falar novamente sobre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Vamos relembrar aqui rapidamente qual é a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem normalmente é causada por fatores externos, por exemplo, problema com relação ao método utilizado na alfabetização, na educação da criança, problema com relação à infraestrutura da escola, se a criança está numa sala que é muito quente ou muito fria, por exemplo, uma sala que é muito barulhenta, certo? Isso pode causar uma dificuldade de aprendizagem. Tem também problemas familiares, ou seja, briga entre os pais, briga entre os irmãos. Pode ser um problema na visão, certo? Isso gera uma dificuldade de aprendizagem, tá? E o que é o transtorno? O que causa o transtorno de aprendizagem? O transtorno de aprendizagem normalmente ele é causado, ele é provocado por um fator neurológico, tá? Um fator que está relacionado com a questão neurológica. Então, por exemplo, a dislexia, a disgrafia, a desortografia são problemas neurológicos e isso não tem nada a ver com os fatores externos que a gente relacionou quando falou da dificuldade de aprendizagem, tá? E aí o que é importante a gente saber aqui? A dificuldade de aprendizagem, ela tem tratamento e o transtorno de aprendizagem também, sendo que a dificuldade de aprendizagem, ela é temporária, ou seja, normalmente ela se resolve num prazo muito mais curto. Vamos supor que seja o problema com relação ao método. Então você começa a fazer uma intervenção correta, com um método adequado. Por exemplo, a criança não consegue se alfabetizar porque ela está submetida, ou seja, é utilizado o método global para a alfabetização. Ela não consegue de forma nenhuma se alfabetizar. Então, ao mudar o método, vamos supor, adota o método fônico, por exemplo, que é o método que tem reconhecimento científico, é comprovado cientificamente como o método mais eficaz para alfabetizar, e a criança em pouco tempo consegue se alfabetizar, certo? Enquanto que o transtorno de aprendizagem, ele tem tratamento, mas ele não tem cura. Então, por exemplo, a dislexia. A pessoa vai encontrar o tratamento, ela vai fazer todo o acompanhamento, mas aquele problema vai acompanhá-la pela vida inteira, tá? É um problema que não é resolvido de forma alguma, não tem medicação, tá? Ele vai melhorar o seu desempenho, vai melhorar o rendimento, mas é um problema que não tem cura porque está relacionado com a questão neurológica, tá bom? E aí eu quero deixar uma dica aqui para você que é professor, tá? E trabalha com alfabetização, está percebendo que os seus alunos estão com dificuldade de aprendizagem e quer entender melhor, quer saber assim as características, tá bom? Esse livro aqui, ó, Dificuldade Específica de Aprendizagem, tá? Nesse livro aqui, a autora, que é Diana Hudson, ela vai listar várias dificuldades de aprendizagem e também os transtornos de aprendizagem, vai separar as características positivas e negativas, vai dar dicas, inclusive, de como trabalhar com quem tem dificuldade de aprendizagem e quem tem transtorno de aprendizagem, certo? Ela faz uma lista boa, dando dicas de como trabalhar, por exemplo, a questão da memória de curto prazo, a questão da memória de longo prazo. Então, são dicas muito boas para a gente trabalhar e também para fazer o diagnóstico, certo? O diagnóstico correto do que é dificuldade e o que é transtorno, tá bom? Mas e você que é pai, você que é mãe, tem ali o seu filho que já está com 8, 9, 10, 11 anos e de repente ainda não se alfabetizou. O seu filho pode ter uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem, certo? O correto é começar a fazer a intervenção para que ele melhore, para que ele avance, tá bom? Então, fez a intervenção, geralmente no prazo de 6 meses a 1 ano no máximo, se for uma dificuldade de aprendizagem, a criança deslancha, a criança começa a avançar e ela vai se alfabetizar em pouco tempo e não vai mais ter dificuldade para leitura, escrita, certo? Para fazer cálculos, tá certo? Agora, se for um transtorno de aprendizagem, mesmo fazendo a intervenção correta em 6 meses, 1 ano ou mais, não vai resolver. Por quê? Porque é um transtorno e nesse caso, obviamente, como eu disse antes, é uma coisa que vai durar a vida inteira, tá certo? Só precisa de tratamento, a pessoa vai melhorar o seu desempenho, vai ter um bom rendimento muitas vezes, mas é algo que não tem cura, tá certo? Então fica aqui a dica desse livro, ele é muito bom. Como eu disse, ele tem várias listas aqui mostrando pontos negativos, pontos negativos e pontos positivos, tá? Das dificuldades ou do transtorno de aprendizagem, ou seja, o que é que você pode trabalhar, tá? Não é que tem um ponto positivo no transtorno, quais são os pontos que aquelas pessoas têm, as habilidades que essas pessoas têm e que elas podem ser exploradas durante a aprendizagem, tá certo? Para que elas possam então desenvolver.
Espero que vocês gostem. Essa é a minha dica de hoje. Fiquem com Deus e em breve eu volto a gravar mais vídeos falando sobre transtorno, dificuldade, sobre questão de leitura e eu conto com vocês aqui, tá bom? Um abraço.